Meus amados irmãos, para nossa grande alegria, está conosco nesta noite o nosso pastor dessa igreja. Já fazia, eu acho que mais ou menos uns 5 anos que ele não vinha aqui. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, com ele a sua esposa, minha mãe, irmã Wanda. Por gentileza, irmã Wanda, fique de pé. Eu já queria aproveitar para fazer essa apresentação. A Marta, a vereadora Marta Costa, minha Costinha, minha irmã, meu cunhado. E neste momento, com muita alegria, queria pedir que os irmãos se colocassem em pé, e nós vamos passar a direção do culto. O pastor já estava na direção do culto antes dele chegar aqui, mas nós queremos que ele continue na direção do culto. Receba o nosso pastor com alegria, por favor, em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Tome o vosso assento, por gentileza. É sempre uma alegria para o meu coração quando Deus me permite voltar a Light Point House, poder ver aqui. É o contrário, é a mesma coisa. Em cearense é mais ou menos isso. Mas ver aqui o pastor, abraçá-lo, beijá-lo, ver os meninos, os nossos obreiros e a igreja do Senhor Jesus. Está, na verdade, um ano quase que não podia ter vindo aqui. Muitas ocupações lá no Brasil, mas graças ao Senhor, que Ele me deu este período para vir estar com os irmãos. É uma alegria vê-los e devolver o telefone, o microfone para o Joel. Ele deve ter esse culto no seu coração. Deixa que ele dirija. Glória a Deus, irmãos. É que ele ficou muito tempo com a irmã Wanda, então ele está confundido com o telefone. Por razões óbvias, não é verdade? Glória a Deus. Mas nosso pastor não está passeando, irmãos, ele está passando por aqui. Deveria estar, né? Nós gostaríamos de recebê-lo aqui de passeio para descansar. Está conosco aqui na Flórida descansando, não é verdade? Mas eles estão passando por aqui. Nosso pastor vai atender uma reunião do Conselho Mundial das Assembleias de Deus na cidade de Nova York, se Deus quiser, a partir de amanhã. Mas para nós é sempre uma grande alegria poder receber o nosso pastor conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém. Dê um amém mais forte para garantir meu emprego, por favor. Amém? Amém. Obrigado, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Hoje o nosso pastor chegou na hora certa, no dia certo. Como sempre, hoje é culto de jovens e o nosso pastor é jovem. E nós queremos convidar os nossos jovens para que continuem nos ajudando na direção do culto, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, como nós dissemos à igreja, nós nos termos do estatuto da nossa igreja, convocamos para hoje uma Assembleia Geral extraordinária para que a igreja nos autorizasse a venda de uma propriedade. Nós recebemos uma doação, nós expusemos este assunto na sexta-feira no culto de ensino, no culto de membros da igreja. Nós recebemos uma doação de um dos membros da nossa igreja, de uma propriedade ali na cidade de Plantation, e esta irmã, a irmã Silvani, que nos doou esta propriedade, ela veio aqui, esteve conosco, nos pediu para doar, disse que tinha direção de Deus para isso, falou comigo, eu naturalmente reuni a diretoria da igreja, pedi que ela conversasse com a diretoria da igreja. Nós temos aqui os nossos irmãos da diretoria da igreja e outros irmãos, e nós fizemos então todo o processo direitinho, porém nós naturalmente não queremos ficar com a posse dessa propriedade, porque é mais despesa para a igreja, e ela pode inclusive nos ajudar para que nós possamos saldar ainda compromissos que temos, e podemos também ajudar em outras áreas da igreja, a reforma que temos em Omaha, a reforma que temos em Fort Myers, e uma série de outras coisas que nós precisamos aplicar este recurso em nome de Jesus. Portanto, neste momento eu queria perguntar se a igreja está de acordo que nós venhamos a vender esta propriedade que foi doada para a igreja e possamos dispor deste recurso para os fins que já temos falado e para o movimento normal da nossa igreja, em nome de Jesus. Aqueles que são membros da igreja, em comunhão, que estão no pleno gozo do seu direito como membro da igreja, estão em dia com as suas obrigações com a sua igreja, eu gostaria que eles
Se concordam, permaneçam como se encontram, e aqueles que são contrários, por gentileza, se manifestem. Amém? Está aprovado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós não brincamos com as coisas de Deus e com as coisas sérias que nós temos que fazer. Nós não fazemos uma ata ali na perna e fazendo de conta que nós fizemos uma Assembleia Geral e de repente ela não foi feita. Nós estamos aqui fazendo como manda, preceitua a lei, direitinho, cumprindo todo o dispositivo legal. Geralmente nós fazemos isso num culto de ensino, que é o culto dos membros da igreja, é quando nós fazemos este tipo de trabalho. Porém, dada a urgência, pastor Cássio tem alguém que quer comprar e precisa começar o negócio para que a pessoa possa buscar um financiamento, e eu precisei viajar e já retardou bastante, nós estamos fazendo isso hoje. Então, assim sendo, nós damos por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária. Queríamos pedir que os irmãos se colocassem em pé. Nós vamos pedir que o nosso pastor faça uma oração por nós, por favor, em nome de Jesus. E, logo após, nosso secretário adjunto, não sei se é adjunto ou adjunto, vai estar fazendo a leitura da ata, em nome de Jesus. Pastor Wally. Meus amados, eu agradeço a Deus porque Joel esteve na escola conosco por muitos anos. Ele aprendeu. Lá no Belém, nós não fazemos nenhuma ata sem que a igreja esteja reunida. E isso durante os 49 anos que eu participo da diretoria da igreja. Durante todo esse tempo, às vezes o motivo é muito simples. Às vezes é uma mudança de endereço. E algumas vezes o contador da igreja diz: pastor, mas faz uma ata. Não, senhor, faço com a igreja. É assim que o estatuto manda. E é sempre bom assim, irmãos, fazer as coisas corretas, porque ficamos bem diante de Deus, diante dos homens lá fora, da lei, e diante da igreja do Senhor Jesus. Querido Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta comunhão, pelo coração sempre generoso desses irmãos em concordar com a venda deste imóvel, pois, Pai, nele será revertido para o bem da tua causa. Continua abençoá-los, ó Senhor, que a tua graça permaneça sendo derramada sobre cada coração. Abençoa o pastor Joel e os seus obreiros, Pai. Nós te pedimos, ó Senhor, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Sabe os irmãos que eu faço, Senhor, amém? Um momento muito importante do nosso culto também, de conhecer nossos convidados. Vou chamar os nomes aqui dos convidados, por favor. Se coloque de pé, amém? Tem aqui conosco pela primeira vez visitando o irmão João Costa e a esposa Mariana Costa. Onde estão os irmãos? Eles estão? A esposa. Seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Também conosco tem a Marlene e Antônio Belinazzi, pais da irmã Tatiana. Onde estão os irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Também temos conosco o irmão Marcelo Paiva e o irmão do Marcos Paiva. Aí está. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Também temos conosco o evangelista Alexandre Ferreira, da Assembleia de Deus em Santo Amaro. Seja bem-vindo, irmão. Também conosco tem o irmão João Lises e Silva, tios afilhado da Lisa. Então, seja bem-vindo em nome de Jesus. Também temos conosco a irmã Renata e a Radassa, convidados pela irmã Neia. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Bastante visitantes hoje, hein? Que bênção. Temos conosco o irmão Raimundo, da Assembleia de Deus, também. Ali está. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Também temos a irmã Admara de Souza, a Igreja Batista do Lagoinha. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Também temos o irmão John Brainer. John Brainer. There you go. God bless you, brother. Thanks for coming. Temos muitos convidados aqui. Também temos nossos internautas. Irmãos querem cumprimentar esses irmãos que estão assistindo pela internet? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Temos vários aniversariantes também nessa noite. A família Carlos agradece a Deus pelo aniversário da irmã Ângela e da Natália, que foi dia 21, quarta-feira.
Não sei se 21 foi os dois ou foi Feliz aniversário, Deus abençoe. E a Natália tá ali, Deus abençoe. Também os adolescentes agradecem a Deus pelo aniversário da Natália Carlos, que foi dia 21. Bastante bem, né? A Márcia Silva está aniversariando amanhã, dia 26. Irmã Márcia. Ela na salinha. Deus abençoe. Dia 25, hoje, o evangelista Salatiel e a irmã Juscelia estão comemorando 23 anos de casados. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Deixa essas conversas de taça para o pastor Joel, com o resto da apresentação. Pastor Joel. Glória a Deus. Certamente a irmã Juscelia vai receber uma taça, né? Cadê a irmã Juscelia? Fique de pé, por favor. O pastor Salatiel, fique em pé. Os irmãos estão completando 23 anos de casados. Glória a Jesus. Amém? Obrigado, amados. As nossas irmãs, através da irmã Mabel, das Mulheres de Fé, estão pedindo que as irmãs, logo após o culto, permaneçam aqui. Elas têm uma rápida reunião para fazer, para combinar detalhes do retiro que estão saindo neste próximo final de semana. Saem na sexta-feira e voltam no domingo, não é? Se Deus quiser, as nossas irmãs, em nome de Jesus. Irmãos, nós queríamos mais uma vez cumprimentar os nossos internautas e os irmãos que estão conosco, não é? Que são da nossa igreja, que eventualmente estão fora. Alguns estão bem fraquinhos espiritualmente. Quero mandar um abraço para o irmão Adri, em nome de Jesus. Só um abraço, em nome de Jesus, né? Ele está bem fraquinho espiritualmente. Vamos orar por ele, né, irmão? Em nome de Jesus. É que ele me mandou um recado meio desaforado aqui. Me mandou 2 abraços, eu não sei porquê. Glória a Deus. Mas nós estamos felizes com os nossos irmãos. Mas também estão aniversariando, irmãos, aniversário de casamento, o irmão Manuel, nosso diácono, e a irmã Neidinha. Né? A Neidinha está no Brasil e o Manuel deve estar por aqui. Cadê o Manuelzinho? Está ali, olha. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor pela vida do nosso irmão. Os nossos parabéns em nome do Senhor Jesus. 40 e poucos anos de casado. Graças a Deus. Quantos, mano? 28. Graças a Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Fique em pé, por favor, e nós vamos recitar a nossa declaração de propósitos. Eu acho que nós não temos mais nenhum obreiro convidado. Nosso pastor está na direção e mais uma vez é uma alegria tê-lo conosco. E você recita comigo a nossa declaração de propósito bem bonito em nome de Jesus. Amém? A Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Adora a Deus. Alcançando vidas para Cristo. Capacitando-as para o serviço e a comunhão. Você tem 1 minuto e meio para sair do seu lugar, dar um abraço no nosso convidado, na nossa convidada, no seu irmão que está conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Conosco, desculpe, irmãos, doutor Aguinaldo, doutor Paulo, que são os nossos irmãos que são membros dessa igreja, e é uma alegria tê-los conosco mais uma vez. Deus abençoe, em nome de Jesus. E nós, com alegria, cantamos. Bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aqui se adora a Deus, falamos de Jesus, o seu grande amor, seu sacrifício na cruz. Servimos uns aos outros de coração, e bom é viver em comunhão. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Aleluia, bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aqui se adora a Deus, falamos de Jesus, do seu grande amor, seu sacrifício na cruz. Servimos uns aos outros de coração, que bom é viver em comunhão. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Aleluia, bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Que os irmãos vivam em união. Que os irmãos vivam em união.
Glória ao nome de Jesus. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, entregando mais uma vez o nosso pastor nas mãos do Senhor para nos ministrar a santa palavra de Deus. Levante a sua mão comigo em nome de Jesus. Pai, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho, o nosso amado Salvador e Senhor, com muita humildade, pelo teu Santo Espírito, Senhor, nós te rogamos que neste momento, mais uma vez, tomes nas tuas mãos o nosso pastor, Senhor, para nos ministrar a tua palavra. Usa-o com graça, com unção, com sabedoria, com poder, com autoridade, como sempre tens feito, Senhor. Mais uma vez esta noite, Pai, para edificar a tua igreja, Senhor amado e bendito, para alegrar os nossos corações e fortalecer as nossas vidas. E nós te daremos a honra, a glória e o louvor, Pai. Nós queremos receber tudo quanto da tua parte nos é enviado nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, pela instrumentalidade do nosso pastor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, com alegria, nós te suplicamos, agradecidos, agora e para sempre. Amém. Receba, por favor, assim como estamos com alegria, o nosso pastor. Amados, tome o vosso assento. Quero nesse instante felicitar os nossos jovens que estão se exercitando para um grande trabalho nesta obra gloriosa do Senhor Jesus. Eu me recordo quando aceitei a Jesus, tinha 8 anos de idade. Com quase 12 anos, fui batizado nas águas. E a minha infância, a minha adolescência, a minha mocidade, eu a desfrutei de uma maneira toda preciosa. Glória a Deus. Servindo ao meu Jesus. Graças a Deus. E muito jovem, quando fui batizado nas águas, fui batizado no dia 7 de setembro de 1945. Meus irmãos, eu tenho até hoje o meu cartão de membro. Batizei, naquele dia a irmã Wanda batizou-se também. E quando nós entramos no tanque, ela piscou para mim. Aleluia. Casamos no dia 14 de janeiro de 53. No próximo janeiro, se Deus permitir, estaremos completando 60 anos de casado. Glória a Deus. Doutor Paulo, conta isso para o Aguinaldo. Meus queridos, Deus nos abençoou e nos deu 6 filhos. E eu louvo a Deus pela família que o Senhor nos constituiu. E eu pude, eu e a irmã Wanda, criados servindo ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Pela grande bondade do Senhor, eu posso ver hoje, irmãos, os nossos bisnetos também servindo a Jesus. Os nossos filhos, as noras, os genros, os netos, são 14, todos eles na casa do Senhor. Graças ao Senhor. E como vocês aqui, nós temos ali no Belém, no último domingo de cada mês, os jovens dirigem o culto. E como é bonito ver despontar novos jovens que já estão, irmãos, já bem desenvolvidos, servindo ao Senhor Jesus. E certamente no futuro muito próximo, eles estarão ao nosso lado no comando da igreja, ajudando-nos a dizer para este mundo pecador que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e que muito breve voltará para buscar a sua amada igreja. Queridos, trago do Brasil para vocês boas notícias. O Brasil está melhorando. Glória a Deus. E parece que agora vai dar certo, porque é uma mulher que está mandando. Aleluia.
Mas a nossa igreja está em paz, os nossos irmãos estão ganhando almas para o Senhor Jesus. Nós viajamos, hoje no Belém foi realizado o nosso segundo batismo do ano. E o meu filho mais velho, que é o vice-presidente, o Zé Wellington, ele me telefonou dando o resultado do batismo. E eu faço, irmãos, no dia do batismo, eu costumo fazer, em primeiro lugar, das 9 às 10, um culto, irmãos, evangelístico, porque vem muitas pessoas incrédulas, familiares, para acompanhar os seus filhos e parentes para serem batizados, né? E eu costumo fazer um culto ali, fazemos sempre o convite. E o meu vice telefonou e disse: papai, fiz como o senhor ensinou. Nós fizemos o culto, fiz o apelo, 11 almas aceitaram Jesus. Diga amém. Glória a Deus. E batizamos mais 1.576 novos crentes. Glória a Jesus. Meus queridos, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a mensagem que não volta vazia. É a palavra que alcança os corações. É a mensagem que muda vidas. É a mensagem que beneficia a toda e qualquer criatura. Em qualquer classe social, há um lugarzinho para a palavra de Deus. Meus jovens, eu queria ler com vocês esta noite uma pergunta que está escrita no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 23. Abram suas Bíblias, Atos, capítulo 23, e o versículo de número 19. Nessa última frase tem uma pergunta. Acharam? Amém? Que tens para me contar? Que tens que me contar? Meus queridos, a Bíblia, amados, este compêndio de Deus, o seu conteúdo é muito precioso e registra a biografia de muitas pessoas. Crianças, adolescentes, jovens, senhores, senhoras, anciãos. A Bíblia é um livro completo de ensinamentos para todos nós. E é verdade que não podia faltar exemplos preciosíssimos para os jovens da nossa igreja. Quando nós lemos, amados, o livro de Daniel, nós encontramos logo no primeiro capítulo a história de Daniel. E era um jovenzinho, alguns escritores dizem que ele tinha entre 14 e 15 anos, quando ele foi levado como cativo de Judá para a Babilônia. E ali, chegando, em sua companhia foram muitos jovens, porém entre eles estavam 3 que estavam bem próximos de Daniel. Aqueles 3 jovens, ali chegando, eles foram escolhidos porque tinham qualidades. Quando o rei Nabucodonosor mandou escolher jovens para que estivessem no seu palácio, haviam condições impostas pelo rei. Precisava que os jovens, em primeiro lugar, tivessem uma boa forma física. Em outras palavras, fossem jovens bonitos, apresentáveis. Mas não somente isso, eles precisavam ser jovens inteligentes, jovens que já tivessem um princípio de cultura e que tivessem condições de receber, de aprender o idioma daquele país. Eles tinham um período para um estudo específico, pois o rei havia estipulado um prazo de 3 anos para que eles estudassem, a fim de falar o idioma daquele país. E nos diz a Bíblia que depois de 3 anos, eles seriam inquiridos, havia como uma prova oral, e seria o próprio rei que ia ouvi-los. E é interessante que a Bíblia nos conta que, ao serem chamados,
serem inquiridos pelo rei, nos diz a Bíblia que aqueles 4 jovens se destacaram. E entre eles, o que despontou com mais sabedoria, com mais inteligência, foi Daniel. Mas, queridos jovens, quando eles chegaram ali, eles se reuniram e fizeram um propósito no seu coração. Eles vinham de Judá. Lá em Judá, eles conheciam o Deus de Israel. Quem era o Deus de Israel? O Deus do céu. O Deus que, segundo a história, eles haviam guardado na mente, o Deus que havia os tirado um tempo lá da escravidão do Egito e havia trazido lá para a terra prometida. E eles conheciam os feitos deste Deus, e eles creram neste Deus, e eles professavam este Deus, eles colocaram a sua fé nesse Deus, e fizeram um propósito no seu coração: nós não deixaremos o nosso Deus, seja em Judá, seja em Babilônia, seja onde for, nós seremos fiéis ao Deus dos nossos pais. Bendito seja o nome do Senhor. E ali nos diz a Bíblia que os jovens fizeram entre eles um concerto. Olha, estamos aqui no Palácio do Rei. A alimentação do rei, nós estamos informados, antes que sirvam a alimentação, eles dedicavam essa alimentação a um Deus pagão, e nós não iremos fazer parte deste culto a esse Deus pagão. Nós servimos ao Deus vivo, não podemos misturar a nossa fé, não podemos misturar os nossos costumes. O Deus de Babilônia não é o Deus de Israel, o nosso Deus é o Deus vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Ora, meus queridos, naquele propósito, Daniel e os seus companheiros chamam o encarregado, quem sabe ali o mestre, que servia a alimentação. E eles então fizeram uma proposta: escute, olha, nós não queremos comer esta comida, por favor, nos traga legumes e água somente. Não queremos vinho do rei, não queremos a cerveja do rei, não queremos o uísque do rei. Olha, só legumes e água. E o encarregado disse: mas vocês vão me colocar numa situação difícil, porque daqui a alguns dias vocês serão chamados à presença do rei, e ele vai notar que vocês estarão com o semblante desfigurado. E disseram: não, façam experiência por uma semana somente. E eles então começaram a ser servidos somente de legumes e águas. Mas com a bênção de Deus, irmãos, tudo dá certo. Meus jovens, com a bênção de Deus, a vida prospera. Com a bênção de Deus, a vida tem vitória. Bendito seja o Senhor. E ali chegando, após um período pequeno, eles são levados à presença do encarregado da alimentação. E nos diz a Bíblia que, ao chegarem ali, eles fizeram assim uma ligeira vistoria. E eles então chegaram a uma conclusão: olha, os 4 jovens estão mais rosados, estão mais fortes, estão mais bonitos. Olha, vamos continuar servindo. E eles então firmaram o propósito de não participarem do manjar do rei. Meus jovens, que lição preciosa para nós hoje. Vocês sabem que o rei deste século é o diabo. O mundo está mergulhado no pecado. Satanás, porque é enganador, é mentiroso, ele dá um colorido bonito. E a visão que temos do mundo do pecado é uma visão enganadora, mas chama atenção. Mas escutem, faça um propósito no coração: nunca deixe o Deus de Israel, nunca deixe o Deus dos seus pais. O que o mundo oferece jamais pode se comparar com aquilo que Deus tem preparado para a vida de cada um de vocês. O grande apóstolo Paulo, quando ele mergulhava profundamente nessa distância existida entre aquilo que o mundo oferece e aquilo que Deus tem para nós, ele disse que nada se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Bendito seja o nome do Senhor. Nada do mundo pode trazer a você qualquer prosperidade e qualquer benefício, mas tudo que vier da parte de Deus somará
na sua vida, não somente na vida espiritual, mas também na vida material. Esses meninos cresceram no palácio. E é interessante, quando eles estavam já jovens, feitos, nos diz a Bíblia que o rei teve um sonho. E naquele sonho o rei ficou excessivamente perturbado. E ao despertar pela manhã, o rei estava muito perturbado. E ele então manda chamar os seus sábios do palácio. E ele disse: olha, eu tive um sonho terrível. Esse sonho tirou minha tranquilidade, tirou meu sossego. E eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e o que me dê a interpretação. E é interessante. Reuniram-se os sábios, chegaram para ele e disseram: excelência, majestade, ninguém nesta terra pode exigir isso dos seus sábios. O senhor nos conte o sonho que nós vamos dar a interpretação. Ele disse: mas eu me esqueci. Eu simplesmente me esqueci do que sonhei. Só que vocês têm que me dizer o que eu sonhei e a interpretação. E eles então insistiram com o rei. E o rei então ficou furioso e disse: olha, chamou Arioco, capitão da guarda, e disse: olha, você junta esses sábios aqui, porque essa gente não sabe nada. Olha, mata todo mundo. Os sábios do palácio podem pôr sentença total e geral. E nos diz a Bíblia que quando Daniel tomou conhecimento daquela sentença, irmãos, escute, Salmo 46 diz: Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Guarde isso no seu coração. Nunca se esqueça do Salmo 46, porque no momento da aflição, o seu Deus, o meu, nosso Deus, Ele nos ajudará, colocando graça e sabedoria nos nossos lábios, para responder com graça e com sabedoria. Quando Daniel tomou conhecimento da sentença, ele simplesmente convidou quem? Sadraque, Mesaque e Abednego, seus 3 companheiros. E os 4 se reúnem para um culto de vigília. Leia isso na Bíblia. Eles foram orar. A Bíblia não diz por quanto tempo eles oraram, mas eles oraram até que Deus deu paz, e eles fizeram sentir no coração que a resposta já estava chegando. Aleluia! Meus queridos irmãos, é bom confiar no Senhor. É bom confiar no Senhor. O Salmo 20 diz que alguns confiam em carro e outros no cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos exércitos. Bendito seja o nome do Senhor. Daniel orou, seus 3 companheiros oraram. E nos diz a Bíblia que o Senhor os visitou e deu para Daniel o sonho e a interpretação. Quando amanheceu o dia, Daniel procura Arioco, que era o capitão da guarda, e disse: olha, por favor, me leve à presença do rei, porque eu já tenho a resposta. E vocês leem lá no livro de Daniel, quando Daniel chega na presença do rei, o rei diz: o que é que você tem para me contar? O que é que você tem para me contar? Ele disse: majestade, olha, ninguém entre os homens, não há homem que possa dizer o que o seu Senhor e a sua interpretação, mas o meu Deus, o seu Deus, o meu, o nosso Deus, este é o Deus que revela, este é o Deus que se manifesta, este é o Deus que fala. Bendito seja o nome do Senhor. Deus nunca lhe deixará só. Aleluia. E eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bendito seja o nome do Senhor. Daniel chega para o rei e diz: olha, majestade, o seu sonho foi este, e a interpretação é esta. Vejam, meus queridos irmãos, a confiança, a fé de Daniel. Ele estava convicto de que a revelação era de Deus. Ele não teve medo de ir à presença do rei, porque ele sabia que a autoridade de Deus estava na sua vida. Daniel tinha certeza que as suas palavras eram verdadeiras e que a palavra de Deus não falha. Aleluia! Deus não se engana, Deus não falha. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Daniel conta para o rei, e o rei então, feliz, alegre, satisfeito, porque a interpretação veio,
tranquilizou o seu coração. E imagine que Daniel começou a crescer no palácio. Deus faz isto. Deus faz isto. Vou contar para vocês, eu tenho um neto. Ele esteve aqui. Não veio. Quem veio aqui há pouco dia, sou o mais velho, né? O segundo neto, o Paulo Henrique. Paulo Henrique faz pouco tempo, ele não tem um ano que entrou em uma das maiores multinacionais de São Paulo, na Price. E ele entrou como estagiário. Ele ainda está fazendo direito, não terminou ainda a faculdade, está no terceiro ano. Mas, irmãos, eu tenho orado por ele. E Deus tem lhe dado inteligência. E ele chegou lá um dia desse, mas o menino já está, vai subindo, já está, olha, já subiu uns 2 ou 3 degraus dentro da categoria. E olha, um dia desse eu liguei para ele e falei: meu filho, quando é que você vai assumir a superintendência desse negócio aí? Porque Deus não coloca o servo seu para ser pisado, não. Ele disse que é por baixo, é para estar por cima. Aleluia! Ele é o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Pois bem, Deus, o Senhor, revela. Deus fala. Bendito seja o nome do Senhor. Que exemplo lindo. Sejam fiéis ao Senhor, porque Deus é fiel a cada um de nós. Está escrito na sua palavra que se o homem se tornar infiel, Deus continua fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é Deus. Bendito seja o Senhor. O que tens para me contar? Vocês certamente, quando vocês olham assim na Bíblia, começam a pensar, jovens da Bíblia, é verdade que a nossa mente para ali em Davi. Você não pode pensar nos jovens da Bíblia, senão parar em Davi. Quem era Davi? Davi era um pastorzinho de ovelha lá no campo, que não era nem sequer considerado pelo seu pai, nem pelos seus irmãos. Haja vista quando o Senhor Deus mandou que Samuel fosse na casa de Jessé para ungir um dos seus filhos para ser rei, nos diz a Bíblia que o pai preparou aqueles que estavam em casa, e me parece, e eu entendo que se fosse de hoje, eles tinham vestido assim com uma roupa, essa grife aí bonita aí, né? Eu nem sei como é que é o nome. E eles fizeram um desfile diante do profeta. Veio o primeiro, passou, e o profeta regalou os olhos e disse: é esse? Deus disse: não, não é esse não. Você está enganado. Eu não olho para o homem exterior, eu olho para o coração, eu olho para o que tem do lado de dentro. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Não adianta você se apresentar a Deus com vestido de Calvin Klein, se o coração está lá no mundo, Deus não vai te aceitar. Mas veio o segundo, veio o terceiro. Enfim, quando passaram todos que ali estavam, o profeta olhou para o pai e disse: ô Jessé, acabaram-se os mancebos? Não, olha, tem um pastorzinho lá. Ele disse: manda chamar, porque este é. É este. Manda chamar, é este. Nós não comeremos pão até que ele não chegue, por favor. Mande-o chamar. E me parece ver, irmãos, Davi estava cuidando de ovelhas. Não devia estar bem vestido, né? Devia estar com a roupa de trabalho. Talvez deixou a varinha lá na calçada, fora da casa, e entrou ainda com cheiro de ovelha. Mas é assim, eu tenho dito repetidas vezes para os obreiros lá no Brasil: pastor que não tem cheiro de ovelha não é pastor. Ele pode ser um administrador, ele pode ser aí, mas não tendo cheiro de ovelha, Joel não é pastor. O menino chega na presença do profeta, e o profeta, coração do profeta, o Espírito Santo disse: é esse menino, é esse menino. E daí? Não importa, você está pensando que é um menino, mas Deus está dizendo: ele é rei. Ele não é menino, ele é rei. Ele é rei, ele é rei. Unja-o. Samuel unge o menino. E nos diz a Bíblia que naquele instante o Espírito do Senhor tomou conta do Davi. Aleluia. Meus jovens, quando você recebe a graça de Deus,
Escute o que eu vou lhe dizer. No passado, o Espírito do Senhor se manifestava periodicamente. Mas hoje, nós somos mais privilegiados, porque Ele não se manifesta periodicamente, Ele está perenemente. O Consolador foi dado para a igreja para estar conosco. Jesus disse: o mundo não pode receber, porque ele não o conhece, mas ele estará em vós. Aleluia! Vós o conheceis. Bendito seja o nome do Senhor. O coração de um jovem crente é morada do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Davizinho é ungido rei. Interessante. E vocês querem, eu preciso sintetizar, mas escuta, chegou o momento quando, depois de uma folha de serviço grande prestado lá no palácio do rei, e Davi era muito inteligente. Ele queria conhecer o palácio do rei por dentro e por fora, porque ele sabia: aqui é o meu lugar, eu vou chegar aqui. Eu vou chegar aqui. Eu quero conhecer esse negócio por dentro, eu vou chegar aqui. Deus disse que eu sou rei, eu vou chegar aqui. Aleluia. Depois de um período de bons trabalhos ali, Davi é enviado pelo seu pai para levar um lanche para os seus irmãos que estavam lá num campo. Eu nem sei se era de batalha, porque não chegaram a guerrear, eles estavam com medo. Eles estavam com medo. Mas estava lá o exército, com o seu comandante, com o seu rei, estava lá. Irmãos, e os inimigos entrincheirados do outro lado, e nos diz a Bíblia que o exército de Israel de um lado, o exército do outro lado, e os filisteus tinham lá um gigante, e aquele gigante, nos diz a Bíblia que 2 vezes por dia ele vinha, chegava lá no meio do vale e insultava todo mundo e chamava para a briga. E os irmãos de Davi, os bonitões, os fortes, o grande rei Saul, que era enorme, e olha, nenhum deles teve coragem de enfrentá-lo. E isso durou 40 dias, quer dizer, 80 vezes eles foram insultados e ninguém teve coragem. Quando Davi chegou, irmãos, que ele viu aquele desaforo, ele viu aquela afronta, o Espírito de Deus convenceu a Davi: ele está me ferindo, está me humilhando. Davi, você é o meu ungido. Aleluia. Você é o meu. Eu conto com você. Aleluia. Meu jovem, é o momento que Deus conta com você. E você é o escolhido. E é você que precisa fazer. Não adianta querer terceirizar, não. Porque Deus, quando escolhe, é você. E você tem que ir. E tem que ir. Ou vai andando, ou vai no vento da baleia, mas vai. Porque Deus é o Senhor que determina todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Olha, o menino chega e diz para os seus irmãos: olha, vocês são tudo covardes. A Bíblia, irmãos, é muito... A Bíblia, eu leio a Bíblia como... Eu era secretário da igreja, eu fazia ata. E a ata você registra os fatos mais importantes acontecidos na Assembleia. É o que diz a Bíblia. Então, Davi deve ter chegado e disse: vocês são medrosos, covardes. Eu vou lá lutar com esse camarada. Irmão, depois os seus irmãos quiseram amedrontá-lo, quiseram repreendê-lo. Irmãos, olha, quem está na direção de Deus continua fazendo a obra de Deus. Aleluia. Vai o menino na presença do rei, e quando ele chega diante do Saul, o Saul deve ter perguntado: o que é que você tem para me contar? O que é que você tem para me contar? Aí Davi disse: ninguém tenha medo deste incircunciso. Você lê a Bíblia, Davi não chamou o cidadão lá nenhuma vez de gigante. Ele só chamava de incircunciso. Não adianta querer mudar o nome do diabo. O diabo é capeta, é filho do cão, é cão. É tudo que ele é. Ele é diabo, não adianta. Davi só chamava de filisteu. Olha, esse aí é o incircunciso, esse é o filisteu incircunciso. Se eu vou, ninguém tenha medo dele. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Escute, o rei naturalmente viu o jovem. A Bíblia diz que Davi era bonito. Ele era de um bonito perfil, era muito educado. Agora, a Bíblia diz que ele era sisudo. Era um moço sério.
levava as coisas de Deus a sério. Olha, o Davi, o rei chama assim, olha, dá para esse menino aí, dá a minha vestimenta para ele aí, dá minhas armaduras. Meu filho, o que Deus vai dar você, o que Deus já lhe deu, você não precisa tomar emprestado de ninguém, não precisa usar veste de ninguém. No ministério você não precisa copiar nada de ninguém, porque Deus é o Senhor, Ele é aquele que dá. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Ele dá. O menino não tinha como dizer não. Vestiram com aquela armadura do rei. O coitadinho não sabia nem andar com o troço. Tira esse negócio de cima de mim, esse negócio não deu certo comigo não. Eu vou em nome do Senhor. Em nome do Senhor, em nome do Senhor. Em nome do Senhor você vence. Em nome do Senhor a vitória está segura. Bendito seja o Senhor que dá vitória aos seus servos. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Enquanto aquele monstro vinha lá, com toda aquela parafernália, ainda havia mais um camarada lá, um puxa do lado dele lá, com um bornal cheio de arma e Davi olhou assim e disse, é muita coisa. Mas, olha meu filho, Davi começou a crescer na fé, crescer na confiança. Ele olhou assim e disse, um trem desse eu mato só com uma pedra, não precisa muita coisa não. Não precisa canhão não, uma pedrinha e uma funda dá resultado. Só isso, meu filho, olha, a mensagem mais simples que Jesus lhe dá, ela é o suficiente para vencer o reino de Satanás e convencer o pecador do seu pecado. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Olha aí, foi fácil. Foi fácil, né? Girou a funda, tá? Você conhece a história. E o gigante caiu. E Davi não tinha espada, mas o gigante tinha. E parece ver pisar no peito do monstro, pegar a espada e tirá-la a cabeça, e pegar pelos cabelos e sair assim pendurada, e mostrando o troféu para aqueles covardes mondeiros que tiveram coragem de enfrentar. Aleluia. O que tens para me contar? O que tens para me contar? Você viu em Atos, no capítulo 23, aqui fala de um jovem. Vocês certamente já leram sobre a biografia de Paulo, né? A Bíblia diz que Paulo era, pelo que eu comi, filho de pai rico, tinha dinheiro para comprar, não é? Um green card, não, comprou uma cidadania, né? Cidadania romana. Olha, Paulo foi criado na melhor faculdade da época, aos pés de Gamaliel, não é? O Paulo era da classe A, não é? Paulo era. Muito bem. Agora a Bíblia não diz da mãe de Paulo, né? Só do pai, né? Ok, mas tinha que ter mãe, né? Ele nasceu, tinha que ter mãe. Bem, mas Paulo, meu filho, sofreu muito. Ele foi chamado por Deus e o Senhor prometeu de levá-lo à presença lá em Roma, nas autoridades, na princesa. E nos diz a Bíblia que esse plano era de Deus e Paulo seguia a direção de Deus. Mas ele foi preso e foi levado lá para as autoridades, lá diante do Sinédrio. E Paulo era muito inteligente. Paulo olhou assim para o auditório e disse, olha, aqui está uma mistura de saduceu com fariseu. E ele então entrou com a mensagem de Deus. E aquela mensagem provocou uma confusão tremenda no meio deles. Porque os fariseus se jogaram contra os saduceus, porque uns criam em ressurreição, outros não criam, outros não criavam, não criam. E aquilo deu uma confusão tremenda. Tiraram o Paulo do meio daquele negócio, colocaram o Paulo na cadeia. E aí aquele grupo que estava bem irritado, nos diz a Bíblia que um grupo de 40 homens se reuniu e eles então fizeram um propósito. A Bíblia diz que houve uma conspiração. Eles combinaram entre si, amanhã nós vamos pedir para Paulo ser ouvido à autoridade e tal, e no meio do caminho nós matamos Paulo. Só que Paulo tinha uma irmã
A Bíblia não diz o nome da irmã, mas diz que ela tinha um filho. E o filho era sobrinho de Paulo. E dizia o sobrinho de Paulo, ouvindo o que aquele grupo disse, o sobrinho então procurou Paulo. Aonde estava Paulo? Paulo estava na cadeia, estava lá no forte. Mas o menino não se atemorizou. Escuta, filho, quem é chamado por Deus não tem medo de cara feia. Não tem medo. O diabo só tem a cara feia. O poder está com Jesus. Aleluia. O poder está com você. O poder está com você. Ele vem furioso e diz, olha, em nome de Jesus, e ele para. E ele se rende, porque esse nome é poderoso. O menino tinha coragem, ele não teve medo das autoridades. Se eu vou lá onde Paulo está preso na fortaleza, eu vou lá. E ele chegou onde Paulo estava e disse, olha, eu ouvi isto, contou para Paulo a história. Paulo mandou chamar o carcereiro e disse, olha, leva esse meu filho, esse meu sobrinho, esse mocinho para a autoridade, porque ele tem uma mensagem. E o menino, de fato, tinha uma mensagem. Aleluia. Tinha uma mensagem. Escuta, filho. A mensagem dos jovens hoje, lá na escola, tenho certeza, ou lá no seu trabalho, jovem da sua idade, eles só falam, aqui é no futebol americano, lá no Brasil é futebol, carnaval, não é? Mulher, droga, é o assunto dos jovens, quase na sua totalidade, exceto aqueles que receberam mensagem de Deus no seu coração. Aleluia. Aquele jovenzinho chegou diante da autoridade e disse, olha, o assunto é esse. Quando a autoridade perguntou, o que tens para me contar? Ele disse, eu tenho uma mensagem. E a mensagem do jovem era uma mensagem séria. Era uma mensagem de livramento. Era uma mensagem de vida ou morte. Disseram, eles vão pedir para Paulo ser ouvido e no caminho eles vão matar a Paulo. E olha, a mensagem daquele jovem alcançou os ouvidos da autoridade maior, que mandou um contingente grande de soldados. E pela madrugada tiraram Paulo daquela cadeia e levaram para uma outra cidade, com toda a segurança. E escute, o mensageiro foi um jovenzinho usado por Deus para livrar a vida do homem de Deus. Aleluia. Escuta, meu jovem. Você precisa conhecer bem quem é Jesus. Aleluia. Jesus é uma pedra preciosa. Certa feita eu fui a Israel. Fui lá em Haifa. E fui numa lapidadora de diamante. Eu vi ali um operário, ele estava lapidando uma pequena pedrinha de diamante. E ele então me mostrou que aquela pedra tinha 54 vértices. E quando ele virava assim a pedrinha, ela mostrava uma luz diferente, de várias cores. Que coisa linda. Meu jovem, Jesus é assim. Cada vez que você se aproxima de Jesus, Ele é mais bonito. Aleluia. Ele é mais belo. Ele é mais glorioso. Aleluia. Aleluia. Quanto mais você se aproxima de Jesus, você vai sentir dele o seu calor. Este calor, ele produz energia na sua vida espiritual. E você torna-se, na verdade, quem conhece Jesus, sabe dizer quem ele é. Aleluia. Glória a Deus. Você se identifica com ele e começa a contar com alegria para aqueles que precisam, para aqueles que estão no rol daqueles que Satanás conspirou contra as suas vidas e com certeza vai levando-os para o inferno. Mas você tem a mensagem de salvação. Aleluia. Você tem a mensagem de salvação. Deus, o Senhor, te chamou, te escolheu. Agora, prepare-se para isto. Aleluia. Dedique a sua vida para buscar ao Senhor. E com certeza
O Espírito Santo nunca vai lhe deixar sozinho. Aleluia. Como Jesus é maravilhoso e bom. O que tens para me contar? Amanhã você vai para o colégio, vai para a faculdade. Certamente os teus coleguinhas, o assunto deles não é o seu. É por isso que algumas vezes alguém até lhe despreza, mas não se senta desprezado. Quando alguém se omitir da sua amizade, lembre-se, você tem um amigo maior. Jesus é o seu amigo. Você tem um amigo maior. Jesus é o seu companheiro. Que em momento algum ele vai deixar a sua vida sozinho, não. Ele sempre vai lhe assistir. Lhe assistir com alegria, com graça, com poder, com fé. Glória a Deus. Agora, eu encerro nas primeiras palavras que eu iniciei dizendo: parabenizo a vocês pelo que vocês estão fazendo agora. Certo? Na minha mocidade, o meu pastor tinha a cabeça um pouco diferente da do pastor Joel. Ele não nos proporcionava esta liberdade, não é? Não nos proporcionava essa liberdade. Nós somos jovens e o nosso pastor não era um mau pastor, era um homem de Deus. Depois de alguns anos, ele abriu um pouquinho e fazia um culto com a mocidade. E o culto era o seguinte: ele trazia uma caixinha com o nome de todos vocês numa caixinha. Aí sorteava um, e aquele que sorteava era o pregador da noite. Então, estou dizendo que foi copiar aqui. Olha aí. O que é que significa isso? É que todos vocês precisam chegar aqui preparados. Mas não tenham medo desse microfone não, viu? Aleluia. Não tenham medo não. Aqui está Jesus para assistir a vida de cada um de vocês. Amém? Deus abençoe. Vou contar-vos o que penso do meu mestre. Como dei eu recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei completamente. Como Cristo, nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama mim. É tão bonito pensar que existe muita gente inteligente que ensina tanta coisa profunda para nós. Em algum lugar do fundo do baú eu tenho lá um diploma de filosofia. E a gente aprendeu de tanta gente que forçou a gente a pensar e que desafiou a gente a elocubrar, pensar em razões daquilo que nós vivemos, que nós somos. E tanta gente que se dispôs a dar uma vida melhor para as pessoas, propondo uma maneira de viver. E os homens fizeram de alguns deles uma religião, como Buda, como Confúcio, como tantos outros, e outros que, mesmo que não virassem religião, deixaram um sistema que se tornou um estilo de vida para as pessoas que adotaram, tentando buscar
ser feliz, serem felizes. Como Epicuro, por exemplo, que propôs aos homens que o prazer é que trazia felicidade. E que o homem deveria evitar todo tipo de tristeza, de pessimismo, de dor e de desprazer e se jogar de cabeça no maior prazer que ele pudesse, para que ele pudesse de verdade ser feliz. Desfrute a vida, esqueça das suas lides, esqueça de problemas, e quanto mais você desfrutar de prazeres, os prazeres da carne. E aí começaram as chamadas orgias, que hoje são conhecidas como baladas, não é? As pessoas iam e bebiam e adoravam ao deus Bacchus, e as pessoas achavam que quanto mais bêbadas ficavam, mais elas teriam acesso às coisas espirituais e ao mundo transcendental. Mas nem o Buda, nem o Epicuro, nem o Confúcio, nenhum Deus criado, nenhum santo que o homem fez, nenhum Deus de madeira ou de ouro ou de cobre que o homem adore, nenhum sistema filosófico, nenhum sistema de pensamento consegue tirar do coração do homem a culpa do pecado. Só o sangue de Jesus. É isso que nós temos para contar. É isso que os outros não contam e não podem contar, porque só Jesus tira a culpa do pecado. As pessoas podem até distrair as tristezas e enganar a sua alma, mas o pecado ainda é um mal que reside lá, que está enraizado no coração da pessoa, e algumas vezes ela, para se ver livre disso, ela procura outros prazeres e vai se afundando em outros pecados, até que, como alguém há poucos dias atrás se afundou numa banheira. E essa semana nós ouvimos o relatório do médico legal, do legista da Whitney Houston. Cocaína no sangue, maconha no sangue, não sei o que mais no sangue, e álcool, e afinal das contas morreu mergulhada numa banheira. Depois de tanta fama, tanto sucesso, tanta coisa, nós temos algo para contar. Nós não somos famosos, nós não temos tanto dinheiro. Um dia Pedro olhou para João e disse assim: você tem alguma coisinha aí? Não tem nada, rapaz, tá mal o negócio aqui. Você tem aí, Pedro? Não tem nada não. Pedro olha para um paralítico sentado na porta da igreja, esmolando, e fala para ele: olha, nós não temos dinheiro. Traduzido para os nossos dias, nem dólar e nem euro. Não temos ouro nem prata, não temos euro nem dólar. Pedro disse: mas o que eu tenho para te contar, eu vou te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia diz que Pedro estendeu a mão para ele, tomando-o pela mão direita. Logo o paralítico se levantou, os seus pés e os seus dedos se firmaram, e o homem começou a andar. Daqui a pouco ele já não se contentava com andar, começou a correr. Daqui a pouco ele não se contentava com andar e correr, ele começou a pular e entrou dentro da igreja, andando, correndo e pulando, porque ele tinha ficado curado na autoridade do nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. O que tens para me contar? Pelo amor de Deus, não deixe de contar. Conta para eles, pelo amor de Deus. Eles estão esperando. E essa noite você ouviu o que Deus tinha para te contar. Eu sei que tem gente aqui que quando sair da igreja vai dizer assim: será que o meu amigo que me convidou contou para o pastor a minha vida? Contou para o pastor o que estava acontecendo comigo? Não. Mas Jesus sabe. E a boca do pastor é um instrumento de Deus, é um veículo de Deus para o seu coração, para a sua vida
em nome de Jesus. Onde está você com quem Deus falou esta noite? Você ouviu a história? Você ouviu que o pastor tinha alguma coisa para te contar? E você recebeu a história não nos ouvidos apenas, mas no coração. E esta noite você gostaria de entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Talvez pela primeira vez na sua vida você está tomando uma decisão de entregar a sua vida nas mãos de Deus, recebendo Jesus como Senhor da sua vida. Eu quero lhe convidar, onde você estiver, em nome de Jesus. Você diz assim para mim: pastor, eu sou uma pessoa religiosa, eu tenho uma religião. Aliás, toda a minha família é religiosa, nós temos uma tradição de religião na nossa família. Mas você nunca tomou a decisão pessoal de dizer assim: Jesus, eu quero que o Senhor entre no meu coração e na minha vida. Eu te recebo, eu creio em Ti como o meu Senhor e o meu Salvador. Essa decisão é sua, essa decisão é pessoal. Ninguém pode tomar esta decisão por você. Aonde está você? Onde você estiver, eu quero que você levante uma das suas mãos como um sinal. Nós vamos orar por você essa noite. Onde você estiver, você que por primeira vez está recebendo a Jesus como seu Senhor e Salvador. Talvez você esteja conosco pela internet. Aonde você estiver, diga assim: eu estou levantando a minha mão aqui no meu coração, na minha alma. Eu estou levantando a minha mão aqui no lugar onde eu estou recebendo a Jesus como meu Salvador e Senhor. Onde você estiver, quem sabe aqui esta noite conosco, quem sabe aqui conosco. Sabe, o que mais falta nos nossos dias é quem tem alguma coisa para contar. Tem muita gente se apresentando. Tem muita gente adotando o estilo cristão, evangélico, pentecostal de vida. Mas tem pouca gente contando a história. Tem pouca gente contando a história. O que tens para me contar? Quando as pessoas às vezes se acercam de você, e nem sempre se acercam de maneira mais simpática, às vezes no fundo elas estão dizendo: pelo amor de Deus, me conta alguma coisa. O que é que você tem para me contar? Uma vez eu me sentei diante de uma mulher que era presidente de um banco. E ela olhou para nós e disse assim: me fale alguma coisa que eu nunca ouvi antes. Existem muitas pessoas lá fora. Existe um número grande de pessoas lá fora que está dizendo: pelo amor de Deus, me fale alguma coisa que eu nunca ouvi antes. Pelo amor de Deus, me fale, porque eu já tentei de tudo. Me disseram que o álcool ia ser a solução, eu mergulhei fundo. Me disseram que era droga, eu mergulhei fundo. Me disseram que era a vida livre, o sexo livre, e eu mergulhei fundo. Eu não achei solução em nenhum desses lugares. Me disseram que era viajar, e me disseram que era fazer tantas coisas, e nada disso deu resultado. Às vezes as pessoas estão sendo agressivas com você, e no fundo elas estão dizendo: pelo amor de Deus, me ajude. Eu preciso que alguém me conte alguma coisa. O que é que você tem para contar? Eu tenho 2 apelos para fazer. Um, para você que deixou de contar a história. Outro, para você que quer começar a contar a história. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui para frente dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor use a minha vida. Eu quero que o Senhor use os meus lábios. Eu quero que o Senhor use o meu coração para amar. Eu quero que o Senhor use o meu coração para ter compaixão. Eu quero que o Senhor use os meus lábios para contar a história. Eu quero ver gente sendo feliz. Um jovem, na sexta-feira da semana passada, ele chegou para a festa da igreja na sexta-feira de manhã, quando começou o seminário de autoridade espiritual na cidade que era a sede do nazismo lá na Alemanha, Nuremberg.
onde nós estávamos. E aquele jovem chegou, ele é novo, convertido, mas o pastor já estava discipulando, e ele veio justamente naquele dia com um brinco na orelha. E o pastor disse: meu filho, você está bonito, mas esse brinco não está combinando. Não está combinando com você como crente da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém. Nós temos uma identidade. E o rapaz humildemente tirou o brinco e disse: então eu não uso mais, pastor. Sexta-feira, o dia inteiro, e ele ajudando ali, alegre, feliz. E no sábado de manhã, quando foi a hora do batismo, na fila ele começou a glorificar o nome de Jesus. E começou a levantar os braços e dar glória a Deus e aleluia, e a glorificar o nome do Senhor. E quando o pastor colocou na água, quando tirou da água, ele saiu falando línguas estranhas. Foi batizado no Espírito Santo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O que é que você tem para contar? O pastor disse: não tenha medo desse microfone. Não tenha medo da história que você tem para contar. Não tenha medo de falar a verdade. Não tenha medo do nome de Jesus. Não tenha medo de falar que o sangue de Jesus purifica o homem de todo o pecado. Não tenha medo de dizer que quando Jesus muda o coração do homem, ele muda para melhor. E ele resolve o problema do homem não só no momento, mas por toda a eternidade. Ok, 30 segundos para você. Fique de pé, por favor. Nós ainda temos alguns trabalhos para fazer, mas eu quero convidar você que quer voltar a contar a história. Seja sincero com Deus. E com a sua alma, e diga: Senhor, de verdade, eu preciso contar a história. Eu já não conto mais a história como eu contava. Eu preciso voltar a ser aquele evangelista, aquela evangelista que eu era. Em nome de Jesus. Eu tenho alguma coisa para contar. Onde está você? Vem aqui, em nome de Jesus. Eu quero orar por você essa noite, em nome de Jesus. Onde está você que quer começar a contar essa história? Você que diz: Senhor, eu tenho vergonha, eu não sei muita coisa, eu não sei os versículos, mas Senhor, eu quero contar a história. Quando aquela mulher pecadora chegou e se jogou nos pés de Jesus, e Jesus estava na casa de um homem importante, Simão. A Bíblia diz que todo mundo olhou para ela e disse assim: mas olha essa aí, como é que ela furou o cerco? Ela não foi convidada para estar aqui. Certamente ela se sentia indigna, porque todo mundo conhecia a vida dela. E Simão ficou pensando assim no seu coração. Ele falava: se ele fosse de verdade profeta, ele saberia quem era ela. Ele saberia quem ela é, e ele não iria receber dela essa adoração, esse sacrifício, não. Mas a palavra de Deus diz que Jesus olhou para ele e disse assim: olha, Simão, porque normalmente quando as pessoas chegam, você tem uma maneira de receber na sua casa. Oh, bem-vindo, que bom que você chegou. Naquele tempo, o bem-vindo era dar um beijo na pessoa e receber a pessoa em casa. Eu acho que Jesus entrou pela porta da cozinha. Simão falou: dá a volta aqui, meu amigo, entra por aqui, olha, entra aí, vai sentando aí. Jesus disse: você não me recebeu com honras, você não me recebeu nem com carinho, você não me recebeu com ósculo. Olha, você não me deu água para lavar os meus pés, porque também era costume da época, não é? Certamente vinha de estradas empoeiradas. Você não me honrou, porque quando eles honravam as pessoas, eles derramavam um unguento na cabeça da pessoa, um óleo na cabeça da pessoa. Você não derramou óleo, mas essa mulher, desde que eu cheguei aqui, ela não cessa de beijar os meus pés, de lavar os meus pés com as suas lágrimas e enxugá-los com os seus cabelos. Ela não cessa de derramar unguento sobre os meus pés, um perfume sobre os meus pés.
Não se sinta indigno. O endemoniado gadareno, antes de ser liberto, já estava adorando Jesus. Não se sinta indigna. Diga: Senhor, eu tenho fraqueza, eu sou fraco, eu sou limitado. Senhor, quem sabe eu não estou nem liberto ainda, mas essa noite eu quero contar a história. Vem aqui, nós queremos orar por você em nome de Jesus. 30 segundos para você que quer começar a contar a história. Quando você colocar o joelho no chão e começar a adorar a Jesus, Jesus vai te libertar. Jesus vai te libertar. Jesus vai te libertar. Hoje é o dia que Deus marcou para você ficar livre. Jesus vai te libertar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A vida toda cheia de pecados. Me ajude, por favor, com a letra. No coração eu vi em seus braços de ternura, deu-me vida, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Pastor Fernando, vem orar por essas vidas que estão aqui, por gentileza. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos e te louvamos, meu Senhor, pelo teu tão grande amor, meu Deus, ó Pai, por nossas vidas. Te louvamos, meu Deus, nessa noite, meu Pai, por nos encontrarmos aqui em tua casa, em tua santa e gloriosa presença. Te louvamos, ó Deus, porque temos ouvido a tua voz. Te louvamos, Senhor, porque tu tem falado com cada um de nós nessa noite, através da tua palavra e através da tua presença. Te louvamos, ó Deus, por podermos contemplarmos nessa noite, meu Senhor, as vidas que aqui diante do teu altar se achegam, meu Senhor, porque creem na tua palavra e naquilo que nesta noite tu falaste a cada coração. Que a tua bendita, poderosa, gloriosa mão, Senhor, nesta noite, mais uma vez, seja estendida sobre os teus filhos, suprindo, Senhor, a cada necessidade, ó Pai. Nós te agradecemos porque, Senhor, em tua presença, Senhor, recebemos de ti a força para caminhar. Te agradecemos, Senhor, porque tu supre, meu Pai, a necessidade do teu povo, e nessa noite tu estás aqui, Senhor, abençoando e suprindo a cada um dos teus filhos que com a fé que tu mesmo deste, Senhor, confia nesta noite na tua provisão, na tua providência, na tua bênção. Se a tua mão, Senhor, estendida com os teus filhos, meu Senhor, ó Pai,
Se a tua bênção, meu Senhor, sobre cada um dos teus filhos que aqui se prostra em tua presença para fortalecimento espiritual, Senhor. E que a tua palavra proferida, meu Senhor, traga o efeito proposto e necessário na vida de cada um. Assim nós te pedimos, Pai, nesta noite, te agradecemos, meu Senhor, por tua presença conosco, no nome santo de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Sempre cuidará de mim, meu Mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Glória a Jesus. Tome o seu assento, por gentileza. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 9. Segundo aos Coríntios, capítulo 9. Versículo de número 8. Segundo aos Coríntios 9 e 8, eu queria pedir que você tivesse um pouquinho de paciência, nós temos alguma coisa para fazer ainda esta noite. Diz assim a palavra de Deus: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Eu acho que você entendeu, mas eu vou ler de novo. E Deus é poderoso para tornar abundantemente em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Versículo de número 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Versículo 12. Porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Amém. Amados irmãos, nós temos uma necessidade, a palavra de Deus diz: comunicai com os santos nas vossas necessidades. Nós temos sempre pedido oração em favor da nossa igreja na Alemanha, e nós temos esta semana uma necessidade grande na Alemanha, e nós precisamos ajudar a igreja da Alemanha. Os nossos irmãos precisam do nosso socorro ali, e nós queríamos pedir à igreja para esta noite, de acordo com aquilo que Deus colocar no seu coração, que você ajude a nossa igreja na Alemanha, em nome de Jesus. Todas as congregações do nosso ministério estão hoje, em nome de Jesus, fazendo o mesmo. Já fizeram algumas e os demais estão fazendo certamente também esta noite. A palavra de Deus diz que o Senhor Deus é poderoso e Ele nos dá graça para que nós sempre tenhamos toda a suficiência. Mais do que isso, a Bíblia diz que aquele que dá semente ao que semeia pão para comer também multiplicará a vossa sementeira. Ou seja, você está dando do seu fruto, você está dando da sua semente, mas Deus vai multiplicar a sua sementeira em nome de Jesus. Deus vai te dar muitas vezes mais. E a Bíblia diz que a administração deste serviço, ou seja, você abençoar aquele que tem necessidade, a Bíblia diz, não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Em outras palavras, nós ajudamos as pessoas a reconhecerem que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sequer sombra de variação. Amém? Glória a Deus. Eu queria convidar os nossos diáconos que viessem aqui, nós vamos orar e nós vamos recolher essa oferta para ajudar a nossa igreja missionária lá na Alemanha, em nome de Jesus. E nós cremos que Deus está nos ajudando para que
este momento de luta espiritual. A maior luta na Alemanha é espiritual. Irmãos, nesta visita nós estivemos lá, a irmã Mabel estava comigo, ela sabe, viu, e nós temos aí vídeo e algumas fotos aí para depois mostrarmos aos irmãos. Eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas perturbadas, irmãos. De pessoas endemoniadas, pessoas que estão debaixo de opressão maligna e pessoas que estão com demônio mesmo, estão endemoniadas mesmo. A gente colocava a mão para orar, pum, a pessoa caía, e caía endemoniada. Várias pessoas aconteceu isso. E nós temos visto, irmãos, que Deus está fazendo uma obra grande em muitos lugares para a glória do seu santo e bendito nome. Irmãos, nós tivemos em uma das cidades, uma das nossas congregações fica a 20 quilômetros do maior centro de prostituição de toda a Europa. Mas Jesus está salvando aquelas mulheres africanas, hispanas, espanholas, brasileiras. E daquelas mulheres, irmãos, 7 já estão na igreja. E o pastor nos mostrava, dizer, aquela ali é uma, aquela ali é outra, aquela ali, pastor, ela ficava na estrada esperando os caminhoneiros passarem, os carros passarem, aquela ali também, mas está aqui. E Jesus libertou, Jesus salvou, Jesus limpou, e Jesus está restaurando para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que nós estamos enviando para a Europa, irmãos, não tem sido em vão. Deus tem abençoado, e aqueles irmãos estão trabalhando e fazendo uma linda obra para o Senhor nosso Deus. Hoje a Europa está vivendo o que nós por 6 anos, 5 anos vivemos aqui. Final de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 foi que o nariz saiu para fora da água. Você sabe disso, não é verdade? Mas ainda o queixo está dentro da água, né? Agora que nós estamos começando a nos mexer um pouquinho dentro da água para poder sair, estamos respirando um pouquinho. Mas o Senhor Deus, que é bondoso e misericordioso, vai continuar nos dando vitória e vai abençoar você na sua contribuição para aqueles irmãos. O resultado é para a eternidade. Você está semeando para a eternidade, em nome do Senhor Jesus. Os testemunhos são muitos, o tempo não nos permite, e nós vamos adiantar em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou pedir que o nosso diácono, irmão Lopes, ore ao Senhor nosso Deus, por gentileza. Senhor, te damos graça pelo privilégio de estar na tua casa nesta noite, ouvindo a tua palavra, Senhor. Nesses momentos que vamos ofertar para a tua obra, a necessidade ali na tua casa, Senhor. Senhor Jesus, abre o coração, que o Senhor já falou nesta noite, para que todos possam ofertar com alegria na tua casa, para esse dinheiro ser revestido para a tua obra, para essa necessidade. Abençoa a diretoria da tua igreja, como tem feito, Senhor Jesus, como tem guardado, protegido debaixo da tua mão poderosa. Eu te agradeço por cada ofertante nesta noite. É no nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. A irmã Karen, louvando o nome do Senhor Jesus. Irmão Josivan. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Tenho vivido muitas lutas que têm causado feridas dentro de mim. Cheguei a perguntar-me onde estavas tu. Pensei em parar em meio à aflição, querendo, Senhor, sentir a tua mão, buscando em ti uma bênção. Mas aprendi que na vida tudo tem sentido, e descobri que sempre queres o meu bem, e que ao final será muito melhor o que
encostado contra a parede, buscando a saída, uma solução, clamando, orando por tua intervenção. Quando tu queres, falas de uma vez, em outras com teu silêncio deparei. Que interessante tua forma de responder, mas aprendi que tudo que acontece, tu sabes, tudo tem uma razão, e que ao final será muito melhor o que virá. É tudo parte de um propósito, que o teu amor me guardará. Sempre estiveste aqui, tua palavra não falhou e nunca me deixou. Descanso minha confiança em ti. Diga para o irmão que está ao seu lado que esse ano vai ser ano de prosperidade, de vitória, de bênção, em nome do Senhor Jesus. E que ao final será muito melhor o que virá. É tudo parte de um propósito, que o teu amor me guardará. Sempre estiveste aqui, tua palavra não falhou e nunca me deixou. Descanso minha confiança em ti. Obrigado pela oportunidade. Olha Deus, o irmão Will está passando alguns slides. Essa igreja em Nuremberg, irmãos, onde nós estamos nos congregando, essa igreja é uma igreja russa. E o pastor da igreja russa está agora nos dando a oportunidade de nos congregarmos ali, nos alugando o tempo, o espaço. E Deus tocou no coração dele. Ele tem uma série de bandeiras na igreja dele. Ele colocou uma bandeira do Brasil e disse: eu quero fazer missão no Brasil. Glória a Deus. E os irmãos russos estarão fazendo missão no Brasil, pastor José, em nome de Jesus. Pode passar aí o seminário de autoridade espiritual que ministramos aos irmãos. Passa, Will, pelo amor de Deus. Passe, homem. Passa! Ok, ele perdeu o medo. Então vamos para outra coisa. Irmãos, com muita alegria, meus amados irmãos, que nós queremos notificar aos irmãos que está conosco, voltou do Brasil, a nossa querida irmã Vera Lúcia, que é a esposa do nosso inesquecível pastor Bernardo, que o Senhor recolheu nesta viagem que eles fizeram ao Brasil. Eu quero que você receba a irmã Vera com muita alegria. Irmã Vera, estamos felizes com a sua chegada, participamos da sua dor. Essa igreja orou pela senhora, orou pelo pastor Bernardo enquanto ele estava enfermo, e acompanhamos com os nossos joelhos e as nossas lágrimas em nome de Jesus, viu? Glória a Deus. E também, para a nossa alegria, está conosco a irmã Daniela Santos, esposa do nosso diácono, irmão Rodrigo. Eles estão servindo a Deus lá em Oklahoma, é isso? Ele Agora foi para o raio. Vamos orar para ele estar lá no raio. Tomara que o raio não lhe parta. Vamos orar pelo nosso querido Rodrigo, né, irmãos? É uma pessoa que nós sentimos muita falta dele aqui, né? Receba a Dani com alegria, por favor. Glória a Jesus. E a irmã Marli, eu estou vendo a irmã Marli, não sei se ela chegou no tempo que eu estava viajando, mas a irmã Marli finalmente voltou do Brasil. Aleluia! Receba a irmã Marli com alegria, por favor. E a irmã Eliakim, ela trouxe ele aqui com ela aí, que maravilha. Que bênção. Está ali o nosso diácono, irmã Eliakim, firme, forte, bonito e vaidoso, que pintou o cabelo de branco no Brasil, né, irmão? Glória a Jesus. Vamos orar por ele. Pastor Itamar, por favor, traga aqui o baú para a gente sortear o rapaz que vai pregar aqui no próximo culto amanhã. Vamos sortear aqui os irmãos por quem estaremos orando esta semana no programa Minha Igreja, Minha Casa. Toda a igreja orando por estas famílias em nome de Jesus. 24.
Vamos orar pelo Cláudio Pereira e a Rutinha, irmão. Rutinha precisa de oração, porque nem para o culto ela não veio hoje, viu, irmão? Vamos orar pelo nosso querido presbítero Cláudio Sforcim Pereira. Glória a Jesus. E 98, a irmã Nilza Santiago. Vamos orar e agradecer a Deus pela vida dela. Ela está chegando hoje do Brasil, recebeu o green card e já foi bater perna no Brasil. Olha que maravilha. Glória a Jesus. Isso é uma bênção, né? Nós vamos estar orando por esses irmãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Retiro das nossas irmãs, já falamos sexta-feira, sábado e domingo. E campanha... Aquele papelzinho que você me deu, deixa eu ir. Nossa campanha de jejum e oração. Ok, tá aqui. Campanha de jejum e oração. Will, põe o slide da campanha de jejum e oração aí. É você, né, Daniel? Eu estou falando que é o Will mesmo? Não é ele, né? Eu sabia que era ele. Tinha que ser. Angolano, viu, irmão? Não tem medo de nada. Irmãos, campanha de jejum e oração. No próximo domingo, dia 1º de abril, não é mentira, é verdade. Nós vamos começar a nossa campanha de jejum e oração. Nós continuamos fazendo as nossas orações das 5 às 7 da manhã e das 10 à meia-noite todos os dias. Venha orar. Venha buscar a presença de Deus. Faça a sua campanha pessoal de oração. Não tem coisa alguma que a oração e o jejum não arrebente em nome de Jesus. Não tem problema que perdure, não tem causa que não seja resolvida. Jejum, oração, lágrima em língua estranha, arrebenta com o problema no nome do Senhor Jesus. Amém? Não só o problema, mas às vezes quebra o nosso coração também. Quebranta, deixa a gente bonzinho, né? Vamos orar no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? No dia 14 de abril, nós vamos ter uma reunião especial aqui com os irmãos que são corajosos. Você já ouviu aquele hino dos 300? Né? Dos 300 corajosos, com vaso, com cântaro, com chama, com pau, com tudo. Então, no dia 14, irmãos, nós queremos juntar aqui os 300 de Gideão, os 300 maridos, as 300 mulheres, os 300 filhos de cada um, de cada casal, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Traga toda a sua família. É a noite dos corajosos, os covardes que fiquem para lá, em nome do Senhor Jesus. Que dia é? 14 de abril, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã, culto de milagres às 8 da noite. Sexta-feira, culto do Tutano. Nós vamos falar sobre o título de Senhor do Senhor Jesus Cristo. É bonito demais. Você não pode perder. Sexta-feira é o dia do culto dos crentes, né? É verdade ou não? Aqui a gente celebra a nossa fé, faz uma festa e oferece o culto a Jesus, mas sexta-feira a gente vem para engordar a alma, para ser edificado na palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E na sexta-feira, depois do culto de Tutano, nós vamos ter a nossa vigília em nome do Senhor Jesus Cristo. E o pastor Genésio já escalou o pastor Darli para pregar na nossa vigília no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E agora, amados, eu queria convidar o pastor Humberto para fazer a leitura da ata e nós vamos fazer a oração final em nome do Senhor Jesus Cristo. Acho que eu não esqueci de mais nada. Só os pedidos de oração que nós vamos apresentar daqui a pouquinho, em nome de Jesus. Pastor Humberto. Aleluia. Saúde, amada igreja, uma vez mais com a paz do Senhor. Amém? Vamos fazer a leitura da ata. Ata da Assembleia Geral Extraordinária, convocada no dia 23 de março de 2012, para tratar do assunto referente à venda da casa no endereço 5880 Southwest 19th Street, Plantation. Em conformidade com a citada convocatória, às 7h21 p.m., o pastor Joel Freire Costa, no uso das suas atribuições como pastor-presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, nos Estados Unidos, iniciou a presente reunião no dia 25 de março de 2012. O pastor Joel passou a oportunidade ao irmão Kaique Rodrigues, o qual efetuou a leitura no Salmo 146, do versículo 1 ao 10, e posteriormente orou também ao Senhor. Às 7h24,
foi dada a oportunidade à irmã Ananda para louvar ao Senhor. Às 7h28, em ato contínuo, o pastor Joel salientou à igreja a presença do nosso pastor e superintendente José Wellington Bezerra da Costa, a irmã Wanda Freire Costa, a vereadora irmã Marta Costa e seu esposo Costinha. Seguidamente foi passada a direção do culto ao nosso pastor José Wellington, o qual saudou e agradeceu à igreja pela recepção, expressando sua alegria e satisfação por poder estar uma vez mais aqui em Lighthouse Point, Flórida, participando deste culto de louvor e adoração a Deus. Tendo devolvido a direção do culto ao pastor Joel, o mesmo passou para os jovens, os quais se deram a oportunidade ao coral da igreja para louvar a Deus. Às 7h39 p.m., o pastor Joel Costa passou então a expor o assunto em pauta, a saber, a venda da casa de Plantation, que foi doada pela irmã Silvani Thorston, a qual, segundo ela, sentindo em seu coração, resolveu doar de livre e espontânea vontade a sua casa localizada em Plantation, Flórida, para a igreja, procurando para o efeito o pastor Joel, o qual de seguida reuniu os membros da diretoria para ouvir e oficialmente receber a citada doação. Porém, para efeitos de contenção de custos e cumprimento de alguns compromissos financeiros, o ministério acha por bem vendê-la e, por conseguinte, submete o assunto para votação entre os membros em plena comunhão e gozando de seus devidos direitos, conforme rege o estatuto desta igreja, para aprovação da devida transação. Tendo sido aprovado por unanimidade, o pastor Joel Freire Costa convidou o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa para orar ao Senhor. O pastor José Wellington, na ocasião, enalteceu o fato do pastor Joel ter passado na escola do Belém e, por conseguinte, ter aprendido que não se pode efetuar nenhuma transação com patrimônio da igreja sem que antes se consulte a igreja em Assembleia Geral e que, para efeitos legais e éticos, se extraia a devida ata. Posteriormente, o pastor José Wellington orou ao Senhor e devolveu-se a direção ao pastor Joel Costa, o qual deu por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária às 7h40 p.m. e passou a direção do culto para os jovens, os quais convidaram o grupo juvenil para louvar a Deus com o hino Sing Out de Ron Kenoly. Para constar, eu, Humberto Solano Costa, secretário ad hoc desta reunião, lavrei a presente ata e assino com o senhor presidente Joel Freire Costa. Glória a Deus. Foi isso mesmo, né, irmãos? Só queria fazer uma correção. É que a irmã Marta Costa, a vereadora Marta Costa, está acompanhando o seu esposo, o irmão Luiz Costa Júnior. Obrigado, meu amigo. Mais alguma correção, irmãos? Foi isso mesmo? Os irmãos querem aprovar a ata? Os que concordam permaneçam como se encontram, os que não concordam se manifestem, está aprovado. Tem alguém que discorda de alguma coisa, irmãos? Amém? Está tudo certo, né? Amém. Está aprovado. Em nome do Senhor Jesus. Eu só queria fazer os pedidos de oração antes de retornar o microfone ao nosso pastor, que vai orar por nós, por favor, e ministrar a bênção apostólica. A irmã Rose está pedindo oração pelo seu irmão Paulo César, que está no Brasil com alguns problemas, e vamos orar por ele, em nome de Jesus, né? E também pela Dimitria, é isso mesmo, Rose? Dimitria, não é? Que está enferma, está internada no hospital de Proud já há mais de um mês. Vamos orar pela Dimitria em nome de Jesus. A irmã Eline pede oração pela irmã Adriana de Jacksonville. A irmã Adriana de Jacksonville, irmãos, ela caiu e quebrou 2 costelas, a esposa do pastor, do nosso pastor Alexandre, lá em Jacksonville. Eu estive falando com eles hoje. Vamos orar pela irmã Adriana em nome de Jesus. Você sabe que costela não tem jeito, né? Não tem gesso para colocar, não tem, é só ir suportando a dor até a coisa ficar curada. Vamos pedir que o Senhor apresse essa cura. Esta semana, irmãos, faleceu a mamãe da irmã Késia, esposa do pastor Ismael. Os nossos irmãos estão no Brasil. Vamos orar para que Deus conforte o coração de toda a família, da irmã Késia, e orar pelo retorno dos nossos irmãos do Brasil para cá, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Por favor, fique de pé e receba o nosso pastor, que vai estar ministrando a oração e a bênção sobre nós, em nome de Jesus. Irmãos, amanhã, permitindo Deus, nós iremos para uma reunião em Nova York. Ore por nós. Estaremos lá reunidos com o Comitê Mundial da Assembleia de Deus, para que tudo corra bem, não é?
estaremos comemorando no próximo ano 2014, na cidade de Springfield, o centenário da Assembleia de Deus aqui na América do Norte. E vamos nos reunir para preparar a programação daquela reunião. Querido Jesus, nosso amado e eterno Salvador, nós te agradecemos por este dia feliz e de paz que o Senhor nos deu. Te damos graças, meu Pai, pela realização deste culto, Senhor, pela presença de cada um dos teus filhos que aqui está. Agora, Senhor, estaremos regressando para o descanso desta noite. Conduza-nos na tua paz. Ó, querido Deus, dando para os teus filhos uma noite tranquila de descanso e de paz. Permaneça com a tua mão estendida sobre esta igreja. Abençoa o pastor, os obreiros e a cada crente, Senhor. Que a tua graça, Senhor, seja derramada no coração de todos nós. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Deus abençoe.